Inocente e humilhada, ela foi expulsa da festa. Mas quando o milionário chegou, tudo mudou. Se você gosta de histórias lindas de amor e superação, deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu quero muito saber. Agora, aproveite essa linda história. Paloma caminhava com passos apressados pelas ruas de paralelepípedos do bairro onde cresceu. O céu já tingido pelo dourado do entardecer. O som do motor de um ônibus passando ao longe se misturava ao aroma doce do bolo de fubá que vinha das casas próximas. Era uma tarde comum no subúrbio de Ouro Verde, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde os dias pareciam sempre iguais. Mas naquele dia, algo no coração de Paloma dizia que a rotina seria quebrada. Ela carregava um rolo de tecido de linho nos braços, cuidadosamente embrulhado em papel pardo. Seu destino era o ateliê modesto onde trabalhava como aprendiz de costura desde os 16 anos. Dona Alzira, a dona do lugar, era uma mulher rígida, mas justa, e viu em Paloma uma menina dedicada, com mãos leves e um olhar que enxergava beleza nas coisas simples. "Chegou tarde, menina", disse Dona Alzira, sem tirar os olhos do vestido azul claro que ajustava no manequim. "Esse tecido é para a senhora Julieta. Ela quer usar amanhã, na inauguração do novo centro cultural. Desculpa, vó precisou de ajuda com a feira, mas trouxe o linho certinho, como a senhora pediu." Paloma colocou o embrulho sobre a bancada de madeira já marcada pelo tempo. Dona Alzira lançou-lhe um olhar cansado, mas não disse nada. Era como se entendesse que a vida de Paloma nunca fora fácil. A mãe a abandonara ainda bebê, e o pai, de quem herdara os olhos castanho claros, partira para o norte há anos em busca de trabalho, e nunca mais voltou. Restara-lhe apenas a avó, Dona Conceição, mulher de fé e coragem, que a criara com afeto e firmeza. Apesar de tudo, Paloma jamais se queixava. Ela se agarrava aos seus sonhos como quem segura uma barra de tecido prestes a desfiar. Sonhava ser estilista, criar vestidos que fizessem outras meninas se sentirem como princesas. Mas a realidade era dura. Costurava roupas para festas às quais jamais seria convidada. Naquela tarde, enquanto alinhavava o decote de um vestido de renda, ouviu a sineta da porta do ateliê. Era Bianca Guimarães, uma das jovens mais ricas da cidade, filha do prefeito e dona de um sorriso tão afiado quanto cruel. Vestia uma blusa de seda branca com laço no pescoço e óculos escuros de grife. "Boa tarde, Dona Alzira. Mamãe pediu para ajustar esse vestido aqui, para a festa de sábado." Um dia ela mandou isso também. Bianca estendeu um envelope dourado que parecia mais pesado do que seu tamanho sugeria. Dona Alzira pegou o vestido, mas seus olhos repousaram no envelope. Paloma observava tudo de soslaio, sem esperar envolvimento. Porém, quando Dona Alzira abriu o envelope e leu o conteúdo, franziu o senho e estendeu-o para Paloma, num gesto que misturava surpresa e hesitação. "É para você, menina." Paloma limpou as mãos no avental e pegou o envelope com cuidado, como se temesse estragá-lo. Ao abri-lo, encontrou um convite reluzente com letras douradas. A família Guimarães convida Paloma Conceição para a noite de gala no Palácio das Rosas, neste sábado, às 20 horas. Traje de gala obrigatório. Por um instante, tudo silenciou. Dentro dela, seus dedos tremiam levemente, e ela ergueu os olhos para Bianca, que sorria como quem previu o impacto daquela surpresa. "É uma nova iniciativa da minha mãe, tipo caridade, sabe?" disse Bianca com falsa doçura. "Convidar gente do povo para mostrar que somos acessíveis. Achei que seria encantador chamar alguém do ateliê. Afinal, você é quase em parte da nossa história." Paloma sorriu, mesmo sem entender bem. O que estava por trás daquele gesto? Caridade, ironia ou uma chance verdadeira? Preferiu agarrar-se à esperança. Nos dias seguintes, Paloma se jogou na confecção do próprio vestido,
Usaria retalhos esquecidos, combinaria rendas do fundo das gavetas e criaria algo digno do seu sonho. Dona Alzira, comovida com o brilho nos olhos da menina, ajudou nos acabamentos mais difíceis, enquanto Dona Conceição rezava para que a neta fosse protegida do mal que os olhos não veem. Na noite do sábado, a casa humilde ganhou cheiro de sabonete de lavanda e creme de cabelo barato. Paloma se olhava no espelho de moldura rachada, com o coração acelerado. Vestia um longo azul marinho, de mangas levemente bufantes, ajustado ao corpo com elegância discreta. O tecido podia não ser nobre, mas havia algo em sua postura que desafiava qualquer etiqueta. Dignidade. "Você está linda, minha filha", disse Dona Conceição com os olhos marejados. "Lembre-se de quem você é. Não importa onde esteja, nunca abaixe a cabeça." Paloma assentiu. Pegou a bolsinha de mão feita à base de sobras de cetim e saiu. A rua estava silenciosa. A lua alta. Um carro da prefeitura a esperava na esquina. Enquanto o veículo deslizava pelas ruas arborizadas da Zona Sul, Paloma tentava conter a ansiedade. O Palácio das Rosas surgia no horizonte como um castelo moderno, iluminado por refletores dourados. Música clássica ecoava pelos jardins. Era como se tivesse sido transportada para outra realidade. Ao descer do carro, sentiu olhares curiosos sobre si. Alguns passageiros da elite sussurravam entre taças e perfumes caros. Mas Paloma se manteve firme. Atravessou o jardim em direção à entrada principal, sem imaginar que aquele convite dourado abriria portas não apenas para uma festa, mas para o seu destino. Ela ainda não sabia que o coração dela seria notado naquela noite. Que entre os brilhos dos vestidos e os jogos de aparências, alguém veria nela algo verdadeiro. Mas por ora, seu sonho era apenas entrar e não ser invisível. As portas do Palácio das Rosas se abriram como asas de um pássaro dourado, revelando um salão de mármore reluzente, decorado com lustres de cristal que lançavam reflexos dançantes sobre os rostos impecavelmente maquiados da elite de ouro verde. Paloma respirou fundo antes de dar o primeiro passo. Seu coração batia mais rápido do que seus saltos finos conseguiriam acompanhar. Vestia o vestido que ela mesma criara com esforço e amor, azul marinho, com detalhes em renda branca nas mangas e no busto. Modesto, porém elegante. Um trabalho digno de uma jovem costureira com sonhos maiores que seu mundo permitia. O tecido não era assinado por estilistas de renome, mas tinha alma. E Paloma, com a cabeça erguida, tinha esperança. A música suave tocada por um quarteto de cordas embalava os primeiros diálogos da noite. Casais dançavam com sorrisos cuidadosamente ensaiados. Bandejas de prata passavam com taças cintilantes. Paloma caminhava com discrição entre os convidados, observando os detalhes, absorvendo cada cor, cada corte de vestido, como quem bebe da fonte de um sonho há muito desejado. Mas a leveza durou pouco. Na escadaria em curva, onde todos paravam para tirar fotos, uma voz cortante a alcançou. "Mas vejam só! A costureirinha decidiu brincar de princesa." Paloma se virou. No topo da escada estava Isadora, filha de um dos empresários mais influentes da cidade, ladeada por outras duas meninas tão ricas quanto cruéis, Nicole e Fernanda. Usavam vestidos de grife, cintilantes e justos, e ostentavam a arrogância de quem nunca conheceu o não. Paloma forçou um sorriso contido. "Boa noite." Isadora inclinou a cabeça com desdém. "Boa noite? Isso é um baile de gala, querida, não um ensaio de formatura do colégio municipal." Nicole soltou uma risadinha maldosa. "Gente, olha isso! Costura manual? É patchwork ou tentativa de vestido mesmo?" "Talvez seja a nova moda da favela couture." Fernanda gargalhou.
Exagerada, Paloma sentiu o calor subir ao rosto. Lutou para manter a dignidade, mas as palavras lhe machucavam mais do que deixava transparecer. As pessoas ao redor começavam a olhar. Alguns riam disfarçadamente, outros desviavam o olhar, fingindo não notar. A elite era perita em ignorar o desconforto alheio. Pensei que fosse uma iniciativa social, não um circo, continuou Isadora, aproximando-se. Você devia estar nos bastidores costurando, não andando entre a nata da cidade como se pertencesse aqui. Paloma apertou a bolsinha de cetim contra o peito. Eu fui convidada. Ah, claro, caridade, pena não resolver tudo, não é? Nem mesmo bom gosto. Ela tocou a renda do vestido com desdém. Depois estalou os dedos para um dos seguranças. Por favor, acompanhe-a. Convidada até a saída. Ela parece ter se perdido do salão beneficente. O homem hesitou. Paloma quis protestar, mas ao olhar ao redor, só encontrou olhares vazios ou constrangidos. Nenhuma mão estendida, nenhuma voz amiga. Por favor, senhorita, vou precisar que me acompanhe, disse o segurança, com educação, mas sem alternativa. Paloma desceu as escadas sob risos abafados e comentários cruéis. Tadinha, achou mesmo que seria aceita. Vai costurar para sempre. Parece novela mexicana. Ela atravessou o saguão como quem caminha num pesadelo. Seus olhos ardiam, mas ela se recusava a chorar ali. Só quando passou pelas colunas do jardim lateral e sentiu o ar fresco da noite em seu rosto, desabou. Sentou-se no banco de pedra, escondida entre as flores, e deixou as lágrimas escorrerem. O céu, até então limpo, começava a esconder estrelas atrás de nuvens cinzentas. O que pensara? Que poderia simplesmente vestir um sonho e ser aceita? O vestido agora parecia ridículo. Suas mãos tremiam, o peito doía como se houvesse algo ali dentro tentando se quebrar. E talvez houvesse. Foi então que ouviu passos, suaves, decididos. Você está bem? A voz era grave, mas gentil. Paloma levantou os olhos lentamente, o rosto manchado pelas lágrimas. À sua frente estava um homem alto, vestido com um terno escuro, perfeitamente alinhado ao corpo. Tinha cabelos castanhos levemente ondulados, olhos de um verde intenso e expressão sincera. Não era um rosto familiar, ao menos não do convívio social. Mas havia algo nele que impunha presença. Desculpa, eu não devia estar aqui, disse Paloma, tentando enxugar as lágrimas com os dedos. Não devia estar sendo tratada assim, é o que você quer dizer. Ele se sentou ao lado dela, com calma, respeitando seu espaço. Vi tudo, estava do outro lado do salão. Eu não gosto dessas festas. Fico mais nos cantos, mas dessa vez algo me chamou a atenção. Paloma o olhou desconfiada. Você é da família Guimarães? Não, Montenegro, Santiago Montenegro. Ela engoliu em seco. Montenegro, o nome mais poderoso da cidade. Donos de terras, empresas e da construtora que praticamente levantou o Ouro Verde. Ele era o neto do patriarca, o herdeiro que todos comentavam e que poucos conheciam. Recluso, dizia-se, misterioso. Fora estudar fora e voltara havia poucos meses. Eu sei quem você é, disse ela, ainda surpresa. Mas por que está aqui? Porque você foi a única pessoa que entrou naquele salão com verdade nos olhos. E eu estava cansado de ver máscaras. Paloma ficou em silêncio. As palavras dele ecoaram em sua mente como um bálsamo inesperado. Era difícil acreditar na gentileza depois do que acabara de passar. Mas havia algo no olhar de Santiago. Algo diferente de tudo que ela conhecia. Eles estavam certos. Eu não pertenço àquele mundo. Não, disse ele sério. Você pertence a um mundo melhor, onde o valor de alguém não se mede pelo nome da etiqueta na roupa ou pelo sobrenome na carteira. Ela riu, um riso curto e triste. Esse mundo existe? Santiago sorriu de leve.
Talvez não ainda, mas a gente pode tentar construir. Paloma o encarou por mais alguns segundos, em silêncio, e pela primeira vez naquela noite não se sentiu invisível. Não sabia ainda o que aquela conversa significaria, mas o brilho no olhar de Santiago, diferente de qualquer outro que já recebera, reacendeu algo dentro dela. A esperança, delicada, mas persistente. Naquela noite, entre flores e lágrimas, Paloma percebeu que às vezes é preciso ser expulsa de um lugar para encontrar o seu verdadeiro caminho. Santiago Montenegro observava seu reflexo no espelho com um desinteresse resignado. O terno preto de corte europeu estava impecável, a gravata de seda alinhada, os sapatos polidos à perfeição. Era a aparência de um herdeiro da família mais poderosa de Ouro Verde, mas nada daquilo lhe agradava de verdade. Detestava festas, especialmente aquelas organizadas por obrigação social, onde sorrisos falsos disputavam espaço com bajulações interesseiras. Só estava ali por respeito à avó, Dona Brígida Montenegro, a matriarca da família, que insistira para que ele comparecesse à noite de gala no Palácio das Rosas. Era um evento beneficente, dizia ela, e seu retorno à cidade merecia ser celebrado com elegância. Santiago, embora relutante, não teve coragem de recusar. Devia muito à avó, única pessoa que, mesmo entre tanto ouro e mármore, nunca perdeu a humanidade. Ele chegou discretamente, evitando as fotos na entrada e os flashes que capturavam cada passo dos herdeiros famosos. Preferia o silêncio. Do jardim, os corredores menos iluminados e os cantos onde a música clássica soava como um eco distante. Percorria o salão como um observador invisível, analisando rostos, gestos, atitudes. Sempre fora assim, mais atento às entrelinhas do que aos discursos prontos. Por isso viu o que ninguém mais se deu ao trabalho de ver. Estava perto da varanda lateral, quando percebeu a movimentação no alto da escadaria. Uma jovem, de vestido azul, diferente de todos os demais naquela festa, era cercada por 3 garotas ricas. Ele reconheceu Isadora Guimarães de imediato, e com ela, a arrogância herdada de seu pai, o prefeito. Santiago estreitou os olhos. Paloma, ele ainda não conhecia, mas algo naquela imagem, os ombros tensos, o sorriso forçado tentando esconder a dor, os olhos firmes mesmo sob ataque, tocou algo dentro dele. Assistiu, em silêncio, enquanto ela era humilhada. As palavras cruéis de Isadora e suas cúmplices não eram novas para ele. Já vira outras vítimas em festas semelhantes. Garçons tratados como invisíveis, funcionários ridicularizados por sotaques ou roupas. Mas havia algo diferente naquele momento. Algo no olhar de Paloma o incomodou profundamente. A forma como ela tentou manter a dignidade, como não reagiu com grosseria, apenas com silêncio e dor. Era como ver a própria hipocrisia daquele mundo escorrer pelo mármore branco. Quando o segurança a acompanhou até a saída, Santiago hesitou por um instante. E então a seguiu. No jardim, encontrou-a sentada sozinha, com o vestido amarrotado pelo vento e os olhos marejados. A beleza dela não era a que ele via nas revistas. Era feita de verdade, de expressão, de resistência. E havia algo mais, uma nobreza silenciosa, que nenhuma fortuna poderia comprar. "Você está bem?" perguntou, aproximando-se com cautela. Ela o olhou, surpresa, e depois desviou o rosto, tentando esconder as lágrimas. "Já estive melhor." Santiago sentou-se ao lado dela. Não muito perto. Tirou o paletó e o dobrou sobre o colo, descontraído. "Sou Santiago Montenegro." Paloma ergueu os olhos. "O Santiago Montenegro?" "Infelizmente, sim." Sorriu, num tom levemente irônico. "Mas pode me chamar só de Santiago." Ela limpou o rosto com as costas da mão. "Por quê? Está aqui? Quer rir também?" "Não." A resposta foi firme, sem hesitação.
Eu vim porque vi o que fizeram com você e senti vergonha. Paloma não respondeu. Sentia-se frágil demais para acreditar. Mas a voz dele era diferente, das que ouvira naquela noite, sem soberba, sem pena. Foi a primeira vez que fui a uma festa como aquela, murmurou. Fiz meu vestido. Achei que, talvez, se eu me esforçasse o suficiente, poderia ser aceita. Santiago ficou em silêncio por um instante antes de dizer: eles têm medo. Ela franziu o senho, confusa. Medo? Sim, medo de perder a ilusão de que são melhores. Gente como você ameaça isso, porque você é real, é autêntica e tem mais coragem no olhar do que muitos têm na vida inteira. As palavras o surpreenderam tanto quanto a ela. Não era do tipo que se abria facilmente, mas algo naquela noite o tocava de um jeito novo. Talvez porque, no fundo, sentia-se tão deslocado quanto Paloma. Meu pai queria que eu fosse como eles, continuou. Negócios, aparências, poder, mas nunca consegui me encaixar. Vivi anos fora, tentando encontrar um lugar onde pudesse respirar. Voltei por minha avó. Ela está doente. Não queria que ela partisse sem me ver aqui de novo. Paloma ouviu com atenção silenciosa. Pela primeira vez, alguém naquele mundo lhe mostrava vulnerabilidade. É estranho. Eu passei a vida tentando sair do lugar onde cresci, disse ela, quase num sussurro. Mas agora que tentei entrar nesse outro, percebi que talvez não seja ele que eu esteja procurando. Talvez o que você procura esteja entre os dois. Ela o encarou intrigada. Você tem talento. Olhe o que fez com esse vestido. Não é só bonito, tem história, tem alma. Gente assim precisa ser vista e protegida. Santiago então se levantou, estendendo a mão. Quer dar uma volta pelo jardim? Eu prometo não falar de negócios, nem de vestidos de grife. Paloma hesitou, mas havia algo naqueles olhos verdes, um calor sincero, um convite silencioso para recomeçar. Ela pegou sua mão. Caminharam entre as roseiras e os arbustos esculpidos, sob o brilho suave das luzes do jardim. A noite ainda era jovem, mas para Paloma tudo parecia ter mudado. Santiago não tentou consertar o que as outras haviam quebrado. Ele apenas esteve lá, presente. Ouviu. Olhou para ela como ninguém antes, como se enxergasse não só a dor, mas também a força. E talvez, só talvez, ali começasse algo novo. A manhã seguinte nasceu com o céu parcialmente nublado, como se refletisse o turbilhão de sentimentos que Paloma tentava compreender desde que voltara para casa. Passara a noite em claro, revivendo cada detalhe da humilhação, mas também, e de forma inesperada, cada palavra dita por Santiago no jardim do Palácio das Rosas. Ela ainda sentia vergonha, ainda sentia raiva, mas acima de tudo sentia confusão. Porque alguém como ele, um montenegro, filho da elite que sempre a olhou de cima, agiria de forma tão humana? Na casa simples que dividia com a avó, o cheiro de café fresco preenchia a cozinha modesta. Dona Conceição observava a neta em silêncio, percebendo em seus olhos algo diferente. Paloma sempre fora reservada, mas naquela manhã havia um brilho contido, uma tensão no ar. Você sonhou com a festa? Arriscou a avó, depositando uma xícara à sua frente. Paloma hesitou. Sonhei, mas foi mais com o que veio depois. Antes que pudesse dizer mais, ouviu-se uma buzina discreta do lado de fora. Pela cortina da sala, Paloma espiou a rua e quase deixou a xícara cair. Estacionado diante do portão estava um carro discreto, escuro, e encostado nele, em pé, com as mãos no bolso, Santiago Montenegro. Ela piscou, achando que era um reflexo da insônia. Mas era ele. Ele é bonito demais para estar procurando uma menina feita você, minha filha, disse Dona Conceição, sem disfarçar o espanto. Vai lá, vê o que ele quer. Com o coração aos pulos,
Paloma saiu. Vestia uma blusa simples de algodão, calça jeans surrada e chinelos. Sentiu-se ainda menor diante dele, que mesmo sem o terno da noite anterior, mantinha uma elegância natural, de quem nasceu cercado por etiquetas. "Bom dia!" disse Santiago, sorrindo como se aquilo fosse a coisa mais comum do mundo. "Bom dia! O que você está fazendo aqui?" "Vim te convidar para tomar um café, nada formal, só conversar." Paloma franziu o senho. "Um café? É um lugar aqui perto. Fica tranquilo, sem gente rica querendo aparecer. Só eu, você e uma mesa de madeira mal pintada." Ela hesitou. A memória da noite anterior ainda ardia como uma ferida aberta. Mas o olhar dele, aquele olhar sem julgamento atento, mexia com seus receios. "Tá bem, só um café." O lugar escolhido por Santiago era uma pequena cafeteria na beira da praça central, com mesinhas de ferro e uma vitrine simples, recheada de pães de queijo e fatias de bolo caseiro. A garçonete, acostumada com o movimento local, lançou apenas um olhar curioso ao reconhecer o nome do visitante ilustre, mas não disse nada. Santiago parecia à vontade ali. Paloma, por outro lado, tentava entender por que ele insistia em tratá-la como igual. "Você não parece muito acostumado com esse tipo de lugar", disse ela, após pedir um café preto com pouco açúcar. "Mais do que você imagina", respondeu ele, apoiando os cotovelos na mesa. "Quando fui para fora estudar, meus melhores momentos foram nesses cafés pequenos. Menos ruído, mais gente de verdade." "Gente de verdade?" repetiu ela, quase como um desafio. "Você acha que é um deles?" Santiago sorriu sem se ofender. "Na maior parte do tempo, não. Cresci cercado de luxo, sim. Mas isso não significa que eu nunca tenha sentido solidão, ou medo, ou que não tenha conhecido o que é perder algo que não se pode comprar." Paloma baixou os olhos para a xícara. Estava quente, perfumada. Mas suas mãos ainda tremiam. "Um pouco. Você não precisa fazer isso", disse, firme. "Você não precisa fingir que se importa. Já fizeram isso comigo antes. Fingiram se importar. E depois usaram isso contra mim. Não estou fingindo. Por quê? Por que eu? Por que se importar com uma aprendiz de costura que você mal conhece?" Ele ficou em silêncio por um instante e depois respondeu: "Porque você me viu, mesmo sem querer. Quando todo mundo me olha esperando algo, você só olhou e me escutou sem esperar que eu fosse perfeito. Isso vale mais do que qualquer coisa que vivi com outras pessoas." Paloma o encarou, a expressão suavizada pela sinceridade que transbordava daquelas palavras. Era difícil acreditar, mas parte dela queria acreditar que havia espaço para algo puro no meio de tudo aquilo. "Eu nunca vou me encaixar no seu mundo, Santiago. Talvez seja meu mundo que precise mudar." Ele disse isso com uma convicção que fez Paloma recuar um pouco na cadeira. Estavam ali, em lados opostos da mesma mesa, vindos de realidades que pareciam incompatíveis. E ainda assim, havia uma ponte invisível se formando entre eles, feita de palavras não ditas, de silêncios compreendidos. "O que você espera de mim?" perguntou ela, quase num sussurro. "Que você seja você, e que, se quiser, me permita conhecer esse universo que vive por trás dos seus olhos." O silêncio se instalou por alguns segundos. O som da praça, com crianças correndo e um vendedor de algodão doce passando, preenchia o ar com uma tranquilidade quase poética. "Eu tenho medo", admitiu Paloma finalmente. "Eu também", respondeu ele. E talvez fosse isso que ela mais precisava ouvir. Que ele, com todo o seu dinheiro, sua origem, sua pose, também tivesse medo. Também se sentisse exposto, humano. Santiago pagou a conta sem alarde. Antes de se despedirem, ele caminhou ao lado dela pela calçada e se despediu com um gesto simples, sem toques, sem pressa. "Posso te ver de novo?" Paloma respirou fundo. "Talvez."
Ele sorriu como quem recebe um presente raro. Então já valeu o dia. Quando ela voltou para casa, encontrou Dona Conceição sentada na varanda, tricotando. A avó ergueu os olhos sem dizer nada, mas com um sorriso curioso no canto dos lábios. Foi só um café, disse Paloma, tentando parecer indiferente. Mas dentro dela, algo pequeno e perigoso começava a florescer. Esperança. Os dias seguintes ao café foram como uma brisa inesperada na rotina de Paloma. Santiago aparecia de forma pontual, sem invadir seus espaços, sempre com algo simples. Um livro, um pão de queijo ainda quente da padaria, uma conversa que se transformava em horas. E pouco a pouco, a muralha que ela havia construído ao redor do coração começou a mostrar fissuras. Ainda havia medo, é claro, mas também havia algo novo. Um espaço onde esperança podia crescer. Contudo, o mundo não muda apenas porque queremos. No bairro onde vivia, nada passava despercebido. A rua de terra batida, os vizinhos sentados nas calçadas com cadeiras de plástico, os olhares curiosos, atrás das cortinas. Quando viram o carro escuro de Santiago estacionado ali mais de uma vez, os cochichos começaram. Paloma fingia não ouvir, mas cada comentário era uma agulha invisível furando sua coragem. Olha lá, virou rica agora. Deve estar se vendendo para algum riquinho que quer diversão com a pobrezinha. Tá achando que vai sair da máquina de costura direto pro altar? Esses riquinhos só querem brincar, depois somem e a menina fica aqui com o coração feito trapo velho. As palavras eram sussurradas, mas certeiras. Vinham de quem conhecia o peso da realidade. E mesmo que Paloma tentasse não dar ouvidos, o veneno escorria. Ainda pior foi o que aconteceu quando Isadora decidiu agir. Com ciúme e orgulho ferido, a filha do prefeito usou o alcance das redes sociais para espalhar sua versão da história. Em uma publicação carregada de ironia, postou uma foto desfocada de Paloma e Santiago saindo da cafeteria da praça, com a legenda: "A caridade vai além do dinheiro, né, Santiago? Agora temos costureiras sendo promovidas a damas de companhia. Que mundo generoso!" A postagem viralizou entre os jovens da alta sociedade de Ouro Verde. Comentários cruéis surgiram como erva daninha, emojis rindo, frases maldosas, comparações com personagens de novelas. Alguns tentaram defender Paloma, mas eram poucos. O estrago já estava feito. Paloma soube da postagem por Bianca, que veio ao ateliê com um sorriso forçado e o celular em mãos. "Você precisa ver isso antes que fique pior, Paloma." Ela não queria ver, mas viu, e o rosto dela perdeu a cor. "Eu sabia que não devia ter acreditado", murmurou, largando o avental sobre a bancada. "Eu fui tola." "Não, você..." "Não foi. O erro é deles", disse Bianca com um toque sincero que surpreendeu. "Mas agora você vai ter que ser mais forte do que nunca." Naquela mesma noite, Dona Conceição começou a passar mal. Febre alta, cansaço extremo, tosse que não cedia. Paloma a levou ao pequeno posto de saúde do bairro e ficou sentada por horas em uma cadeira de plástico, segurando a mão da avó. O médico, gentil mas exausto, deu o diagnóstico: uma infecção respiratória, agravada pela idade e pelo tempo úmido. Ela precisa de repouso absoluto, alimentação controlada e medicação que talvez vocês precisem comprar na farmácia. Particular. Paloma assentiu, mesmo sabendo que o dinheiro era contado. Todo o pouco que ganhava no ateliê ia para as despesas básicas. Medicamentos fora da lista pública eram um luxo. Na manhã seguinte, Santiago apareceu com um buquê simples de flores do campo e um sorriso contido. "Soube que sua avó não está bem. Quis trazer algo para ela." Paloma olhou as flores, depois para ele. Estava exausta. Os olhos fundos, a expressão dura. Não era mais a mesma menina do jardim. "Você não precisa fazer isso, Santiago." "Mas eu quero." Ela balançou a cabeça, recusando a gentileza. "Não quero que pense que pode resolver tudo com flores ou dinheiro.
Não quero depender de você, nem de ninguém. Santiago respirou fundo. Eu sei que não posso resolver tudo, mas eu posso estar aqui, ao seu lado. E quando acabar a novidade, Santiago, quando você perceber que meu mundo é duro, que não tem lustres nem jardins bem cuidados, você ainda vai querer estar aqui. Ele não respondeu de imediato. Havia uma verdade naquela pergunta que pesava mais que 1000 palavras. Eu não vim por caridade, Paloma. Vim porque quando estou com você, eu respiro. Ela desviou o olhar. Uma lágrima escorreu, mas ela não a limpou. Minha avó é tudo que eu tenho. Se ela piorar, não sei o que vai ser de mim. Eu não posso me dar ao luxo de sonhar com alguém como você. E se for mais do que sonho? Você não entende. Você pode sair daqui agora e ir embora, voltar para o seu mundo. Eu não. O silêncio entre os dois era quase ensurdecedor. Santiago queria dizer que ficaria, que não era como os outros, mas sabia que naquele momento Paloma não precisava de promessas. Precisava de espaço, de respeito e de tempo. Se você me permitir, eu volto amanhã, disse ele por fim. Mas só se quiser. Ela não respondeu. Entrou na casa e fechou a porta devagar. Encostou-se à parede e desabou. Não por ele, mas por tudo. Pela avó doente, pelas palavras cruéis, pela esperança que ela mesma esmagava com medo de acreditar. Na varanda, Dona Conceição, deitada em seu cobertor grosso, chamava baixinho o nome da neta. Paloma. Ela correu até o quarto, segurou a mão da avó com delicadeza. Mesmo doente, Dona Conceição abriu os olhos e tentou sorrir. Não deixe o medo te fazer desistir de viver, minha filha. Paloma chorou baixinho, com o rosto encostado na palma enrugada daquela que sempre esteve ao seu lado. Naquela noite, deitada no sofá, ela finalmente compreendeu que algumas feridas não nascem dos inimigos, mas da luta constante entre o medo e o desejo de ser feliz. E talvez o maior desafio fosse permitir-se tentar, mesmo com o coração machucado. O céu estava carregado, como se prestes a desabar sobre a cidade. O cheiro de terra molhada já tomava conta do ar quando Santiago desceu do carro, sem guarda-chuva, sem paletó. As gotas finas começavam a cair, mas ele não se importava. Na verdade, era quase simbólico, como se o céu compartilhasse do peso que ele carregava no peito desde o último encontro com Paloma. Passar os últimos 2 dias tentando respeitar o espaço dela, tentando entender o silêncio que se estendeu entre eles. Mas havia um limite para a espera. E o silêncio, por mais respeitoso que fosse, começava a doer mais do que qualquer resposta negativa. Ele precisava vê-la. Precisava dizer com todas as palavras o que seu coração gritava desde a noite em que a vira chorando no jardim do Palácio das Rosas. Sabia onde encontrá-la. A praça central, o banco de ferro, o mesmo onde haviam tomado café pela primeira vez. Ficava sob uma árvore antiga, agora quase despida pelas chuvas de outono. E ali estava ela. Paloma, sozinha, sentada, com o rosto voltado para o céu cinzento. Tinha os cabelos presos de qualquer jeito e usava uma blusa de lã puída, que não escondia o leve tremor causado pelo frio. Mesmo assim, havia nela uma beleza serena, como a de uma flor que insiste em florescer fora de estação. Santiago se aproximou devagar, deixando que seus passos molhados denunciassem sua presença. Paloma virou-se apenas quando ele já estava a poucos metros. Você veio, disse ela sem surpresa, como se já esperasse por aquele reencontro. Eu precisava. Ele parou diante dela, encharcado, os cabelos grudados na testa. Não. Consegui esperar mais. Não depois de tudo. Paloma levantou-se lentamente. Os olhos dela estavam marcados pelo cansaço, mas havia neles uma força que nem a dor, nem a chuva conseguiam apagar. Eu não sabia se você viria, confessou ela. Eu disse que viria, e quando digo que vou estar, eu estou.
A voz dele saiu firme, carregada de emoção contida. Mas você me afastou. Eu entendi, só que não dá mais para guardar o que sinto. Ela não disse nada. Apenas o olhava com atenção, como se cada palavra dele fosse costurada ao fio de suas próprias dúvidas. Eu tentei me manter longe, por respeito ao que você sente, mas isso só me fez perceber o quanto você se tornou essencial para mim. Não por pena, não por desafio, mas porque, quando estou com você, eu sou eu mesmo. As palavras ficaram no ar, misturadas à chuva leve que caía, agora mais densa. Pingos escorriam pelo rosto dele, como lágrimas que o céu derramava por ele. Você não faz ideia do quanto me ensinou, continuou, sobre coragem, sobre dignidade. Eu passei a vida cercado de gente que veste sorrisos falsos. Com você, eu vejo verdade, e é disso que eu preciso. É de você que eu preciso. Paloma sentiu o peito apertar. Estava ali, ouvindo tudo o que sonhara ouvir, e mesmo assim, a insegurança ainda tentava sabotá-la. Mas então lembrou-se da avó, das palavras sussurradas no leito. Não deixe o medo te fazer desistir de viver. Eu tenho medo, Santiago, muito medo, confessou ela, a voz embargada, de ser magoada, de não ser suficiente, de você acordar um dia e perceber que tudo isso é apenas uma fantasia sua. Então, deixa eu te provar que não é. Ele deu um passo à frente. Deixa eu ficar do seu lado mesmo quando a fantasia acabar, mesmo quando tudo parecer difícil, porque o que eu sinto é real, Paloma. E se você deixar, eu vou passar a vida tentando te mostrar isso. O silêncio se alongou por segundos, que pareceram eternos. Paloma fechou os olhos, respirou fundo. Quando abriu novamente, havia uma leveza neles que Santiago nunca tinha visto. Ela deu um passo à frente, depois outro. E então, sem mais palavras, o encarou com doçura e uma firmeza recém-descoberta. Eu também sinto, disse ela, mesmo tentando negar, mesmo com medo. A chuva engrossou, escorrendo pelo rosto de ambos. Santiago ergueu a mão, tocando com suavidade a bochecha dela, limpando com os dedos uma gota que podia ser lágrima ou chuva. Paloma fechou os olhos por um segundo, sentindo o calor do toque em contraste com o frio da noite. E então aconteceu. O beijo, lento, terno, profundo. Não havia pressa nem urgência, apenas entrega. Como se ambos compreendessem que aquele era o momento em que suas feridas se tocavam, não para doer, mas para sarar. Ali, sob a chuva, em meio ao mundo que parecia desabar ao redor, dois mundos diferentes se encontraram. Santiago, o milionário que buscava sentido. Paloma, a costureira que nunca deixara de sonhar, apesar de tudo. Quando os lábios se separaram, os olhos de Paloma estavam marejados, mas havia um sorriso ali, um que não carregava medo nem tristeza. Era o sorriso de quem, pela primeira vez, decidia acreditar. Agora estamos encharcados, disse ela, rindo baixinho. Melhor do que secos e infelizes, respondeu ele, também sorrindo. Caminharam juntos até o carro, de mãos dadas, sem se importar com os olhares ou os pingos frios. Ali, sob a chuva, começaram a escrever um novo capítulo. Não um conto de fadas perfeito, mas uma história real, feita de imperfeições e escolhas. E, mais importante, de amor. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. Uma nova publicação viral dominava os grupos de mensagens e redes sociais de Ouro Verde. Desta vez, não era apenas um boato maldoso, era uma acusação. Fotos comprometedoras começaram a circular, supostamente mostrando Paloma em situações íntimas com um homem mais velho, em um ambiente que parecia luxuoso demais para alguém da sua realidade. O título da postagem falava por si. Quem é a verdadeira Paloma?
Santiago Montenegro pode estar sendo enganado por uma oportunista com passado obscuro. A imagem mais compartilhada era a de uma mulher de costas, num quarto com luz baixa, usando uma lingerie vermelha, e embora o rosto estivesse fora de foco, a figura lembrava vagamente Paloma. A legenda fazia insinuações, e os comentários se multiplicavam com uma rapidez cruel. Sabia que tinha alguma coisa errada com essa menina. Do ateliê para o escândalo, mais uma querendo subir na vida pelas vias alternativas. Paloma viu a publicação no celular de Bianca, que correu até o ateliê com o rosto em pânico. Foi a Isadora. Eu tenho certeza, ela não aceita que você esteja sendo notada, que você tenha conseguido ele. Paloma sentou-se, branca, como a parede atrás de si. A imagem estava estampada em todos os grupos de conversa da cidade. Mesmo quem não a conhecia já havia se tornado juiz de sua moral. Eles vão acreditar, disse ela, a voz rouca, vão achar que sou eu. Mas não é, eu conheço você, Santiago conhece você. Paloma, no entanto, se lembrava do olhar das pessoas, de como bastava uma dúvida para que a dignidade de uma mulher simples fosse esmagada. Isadora sabia exatamente onde atingir. Naquela noite, Santiago apareceu no portão da casa de Paloma com os olhos em fogo. Ele havia visto tudo, cada imagem, cada comentário, e não tinha dúvidas sobre quem estava por trás. Ela passou dos limites, disse ele, entrando como um furacão contido. Mas eu vou cuidar disso, e você não vai se esconder. Paloma estava sentada no sofá, as mãos trêmulas no colo. E se eles acreditarem? E se até você... Santiago ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos. Eu conheço seus olhos, e jamais duvidaria de você. Ela chorou em silêncio. Não era só o medo. Era a sensação de estar sempre à beira do abismo, como se qualquer passo em falso pudesse colocá-la de volta ao chão de onde lutava para sair. Não quero que você se envolva nisso, Santiago. Já estou envolvido, Paloma, por escolha. E agora é hora de você mostrar para essa cidade quem você é. No dia seguinte, Santiago fez algo que poucas pessoas da alta sociedade ousariam fazer. Convocou uma coletiva de imprensa no saguão do Centro Cultural Montenegro, diante de repórteres locais e colunistas sociais. Ao seu lado, Paloma. Ela estava com um vestido sóbrio, de linho cru, feito por ela mesma. Os cabelos presos, num coque simples, a postura firme, apesar das mãos suadas. Pela primeira vez, ela não estava invisível. E não por um escândalo, mas por coragem. Santiago pegou o microfone. Nos últimos dias, mentiras têm sido espalhadas com a intenção de destruir a reputação de alguém que não tem nada além da própria dignidade. As fotos divulgadas são falsas, manipuladas digitalmente. Já acionamos especialistas e, em breve, os responsáveis responderão judicialmente. Ele se virou para Paloma, então olhou a multidão de rostos atentos. Paloma é uma mulher honesta, trabalhadora e tem mais coragem do que muitos aqui jamais terão. Eu tenho orgulho de estar ao lado dela e não me calarei diante da maldade. Houve um burburinho entre os repórteres. Uma pergunta foi gritada do fundo. Senhor Montenegro, então o senhor confirma o relacionamento com Paloma Conceição? Santiago olhou para Paloma, que hesitou. Mas foi ela quem respondeu, pegando o microfone com as mãos firmes. Sim, e mais do que isso, confirmo que não vou mais me esconder por medo do que os outros pensam. Cansei de ser julgada por onde moro ou por como me visto. Eu trabalho desde criança, costuro com as mãos e com o coração. Não sou perfeita, mas sou verdadeira, e se isso incomoda algumas pessoas, o problema não é meu. O salão caiu em silêncio. Isadora, que assistia tudo de casa, cerrou os dentes com raiva. O plano falhara, e mais do que isso, colocara Santiago e Paloma ainda mais próximos. Pela primeira vez, ela percebia que havia subestimado aquela costureirinha. Paloma não era só uma menina sonhadora. Era alguém com coragem, com brilho próprio.
No bairro de Paloma, as reações foram imediatas. As vizinhas começaram a tratá-la com mais respeito. As crianças a olhavam como quem vê uma heroína de novela. Até Dona Cida, que antes cochichava pelas esquinas, passou a dizer: "A menina falou bonito, viu? Botou os ricaços no lugar deles." No ateliê, Dona Alzira olhou para Paloma com os olhos úmidos. "Você não apenas costura tecidos, menina. Você costurou sua dignidade de volta e costurou um novo nome para essa cidade." Paloma sorriu, ainda insegura, mas grata. Pela primeira vez, não precisava se encolher. Pela primeira vez, podia andar com a cabeça erguida. Não porque tinha um milionário ao lado, mas porque tinha vencido o medo com coragem. E a inveja, finalmente, tinha rosto. O sol da manhã invadia a janela da sala com delicadeza, iluminando os novelos de linha e os pedaços de tecido colorido espalhados pela pequena mesa. Paloma costurava em silêncio, mas seus pensamentos estavam distantes, costurados por dentro com dúvidas e esperanças. Do outro lado da sala, Dona Conceição tomava seu chá morno, já um pouco recuperada da última crise de saúde. Ela observava a neta com o olhar de quem vê uma flor prestes a desabrochar e, ao mesmo tempo, teme o vento forte. "Você ainda não deu resposta ao convite, não é, minha filha?" perguntou a avó, quebrando o silêncio suave. Paloma ergueu os olhos, parando o trabalho. O convite estava ali, bem em cima da cômoda. Um envelope dourado, selado com o brasão da família, Montenegro. Dentro, um convite formal para apresentar uma coleção exclusiva de vestidos autorais no evento beneficente promovido por Dona Brígida, avó de Santiago. Seria um desfile intimista, com renda revertida para projetos sociais da cidade. Um evento elegante, mas de intenção nobre. O tipo de ocasião que poderia mudar o rumo da carreira de Paloma. Pela primeira vez, ela teria a chance de ser reconhecida não apenas como costureira, mas como estilista, criadora, artista. Mas o medo ainda assombrava suas decisões. "E se acharem que só estou lá por causa de Santiago?" sussurrou Paloma, quase mais para si do que para a avó. "E se rirem de mim de novo?" Dona Conceição pousou a xícara e olhou com firmeza, como só as avós sabem fazer. "Minha filha, quando a verdade mora no que você faz, ninguém pode rir com força por muito tempo. Vão tentar, sempre vão. Mas agora você sabe quem é. E tem mais, você não está mais sozinha." As palavras da avó foram como um empurrão suave. Paloma respirou fundo. Sabia que, em algum lugar dentro de si, queria aceitar. Queria mostrar seu trabalho, seu mundo, sua identidade. Mas ainda era difícil acreditar que merecia estar naquele palco. Naquela mesma tarde, Santiago apareceu. Trouxe um croissant da padaria, da praça, e o sorriso que agora se tornara habitual sempre que via Paloma. "Você vai aceitar, não vai?" perguntou sem rodeios, assim que ela abriu a porta. Paloma deu um meio sorriso. "Como você sabe que ainda não respondi?" "Porque você está com medo." Ela riu envergonhada. "Eu te conheço mais do que você imagina", disse ele, aproximando-se. "E também conheço esse medo. Eu já senti isso quando assumi minha primeira decisão contra os interesses da minha família. Quando decidi não ser o filho que meu pai queria, mas o homem que eu precisava ser." Paloma o olhou nos olhos, como sempre fazia quando precisava de chão. "E valeu a pena?" Santiago assentiu. "Valeu, porque no fim é isso que nos constrói, a coragem de escolher nossa própria verdade, mesmo que ela incomode os outros." Ela fechou os olhos por um momento e, ao abri-los, estava decidido. "Vou aceitar." As semanas seguintes foram intensas. Paloma mergulhou nos croques com paixão. Criou 6 vestidos, cada um inspirado em mulheres da sua vida. Sua avó, Dona Alzira, a moça que vendia flores na esquina, a professora do primário. Vestidos que contavam histórias.
com cores terrosas, detalhes bordados à mão e silhuetas que misturavam o clássico ao regional, Paloma dava vida à sua essência. Dona Brígida, ao conhecer os modelos, ficou encantada. É como ver poesia, em tecido, disse, com os olhos marejados. Sua avó deve estar muito orgulhosa. Na noite do evento, o jardim interno da Fundação Montenegro foi transformado em uma passarela delicada, com luzes amareladas penduradas em árvores e música instrumental tocada ao vivo. Nada extravagante, mas de um bom gosto impecável. Paloma usava um vestido simples de linho cru, com rendas sutis, preso à cintura com uma faixa de cetim cor de vinho. Os cabelos soltos, naturais, como se dissesse ao mundo: eu sou assim, e isso basta. Enquanto os convidados se acomodavam, Santiago a encontrou nos bastidores. Ele vestia um terno azul marinho, sem gravata, com os cabelos levemente desalinhados e um sorriso calmo. Você está pronta? Não. Mas vai mesmo assim. Ela riu, e ele segurou suas mãos. Estou orgulhoso de você. E, se tiver medo, olha para mim. Eu estarei ali, sempre. O desfile começou. As modelos, jovens da própria comunidade, convidadas por Paloma, entravam uma a uma, com passos seguros e vestidos que arrancavam suspiros discretos e sorrisos verdadeiros. Ao final de cada entrada, uma breve narração contava a história por trás da peça. A costureira que criou vestidos para casamentos simples, a florista que sustentou 3 filhos vendendo buquês, a professora que nunca deixou de ensinar, mesmo com a escola caindo aos pedaços. Era mais do que moda, era um manifesto. Ao final, Paloma foi chamada ao centro da passarela. Houve um momento de silêncio e então aplausos. Primeiro tímidos, depois intensos. Ela sorriu, emocionada, os olhos marejados, procurando Santiago entre a plateia. Ele estava ali, aplaudindo, de pé. Depois do evento, jornalistas locais se aproximaram pedindo entrevistas. Influenciadoras da cidade comentavam sobre o talento autêntico da jovem costureira do subúrbio. Até algumas, que antes torciam o nariz, começaram a se curvar diante da evidência. Paloma era boa, e agora todos sabiam. Dona Brígida se aproximou e a abraçou com ternura. Você é exatamente o que a moda brasileira precisa, verdade. Mais tarde, já longe dos holofotes, Santiago a puxou para um canto do jardim, sob as mesmas luzes que iluminavam os vestidos há pouco. Você foi maravilhosa, disse ele. Foi tudo tão rápido, eu ainda não acredito. Mas é real. Você chegou aqui por mérito, por talento, por força. Ela o olhou com suavidade, sentindo agora um calor que não vinha apenas do sucesso, mas de algo mais profundo, de amor. Obrigada por acreditar em mim, mesmo quando eu não acreditava. Ele sorriu. Você só precisava de um empurrão. O resto já estava dentro de você. Paloma se aproximou, tocando o rosto dele com delicadeza. Eu escolhi acreditar. Em mim, em você, na gente. E naquele instante não havia mais medo. Só verdade. O amor entre eles agora florescia sem receios, como um vestido costurado ponto a ponto com coragem e ternura. Um novo capítulo se abria, e Paloma, finalmente, escrevia sua história com as próprias mãos. O cheiro de tinta fresca ainda pairava no ar, misturado ao aroma delicado de lavanda que vinha dos sachês pendurados nas prateleiras. No centro da sala, sobre o piso de madeira encerado, uma placa dourada reluzia com elegância simples. Ateliê Paloma Conceição. Vestir é contar histórias. Ela olhou ao redor, os olhos cheios de brilho. As paredes claras, decoradas com molduras de croquis antigos, refletores posicionados com cuidado, manequins enfeitados com vestidos feitos sob medida, tudo ali tinha sua alma. O espaço era pequeno, aconchegante, mas carregava em cada detalhe o esforço de uma trajetória tecida com lágrimas, linha e fé. O ateliê não era um presente de Santiago. Ela fez questão disso.
Embora ele insistisse em ajudar, Paloma determinou cada parte do investimento. Usou parte do dinheiro que ganhara com o desfile beneficente, vendeu algumas peças sob encomenda e conseguiu apoio de uma cooperativa local para mulheres empreendedoras. Santiago contribuiu com o espaço, uma sala vazia no prédio histórico da Fundação Montenegro, mas o coração da criação era dela. "Está tudo pronto?" perguntou Dona Conceição, entrando com passos lentos, apoiada na bengala, mas sorrindo, como se tivesse 20 anos a menos. "Está, vó", respondeu Paloma emocionada. "Tá tudo do jeitinho que eu sonhei." Naquela tarde, o bairro inteiro parecia ter se reunido diante do ateliê. Amigas, ex-clientes, gente simples e até rostos novos, curiosos por conhecer o novo espaço da estilista que encantara a cidade com seus vestidos de alma e significado. A imprensa local também estava ali, discretamente anotando tudo. Santiago chegou pouco depois, com um sorriso orgulhoso e um ramalhete de flores do campo nas mãos. Usava jeans escuros e uma camisa branca com as mangas dobradas. Era o mesmo homem que ela conhecera naquela noite de lágrimas no jardim, e, ao mesmo tempo, era alguém ainda mais próximo, mais presente, mais seu. "Para minha estilista favorita", disse ele, entregando as flores com uma reverência divertida. "Você diz isso para todas?" provocou ela rindo. "Só para você. E eu só conheço uma." Os convidados começaram a entrar. Paloma foi abraçada, parabenizada, chamada de inspiração. Cada canto do ateliê parecia respirar a realização de um sonho. Entre os tecidos organizados por cor e as fitas de cetim, penduradas como decoração, havia uma aura de acolhimento. O ateliê não era só uma loja, era um lar. E então, entre sorrisos e brindes de suco de jabuticaba, o inesperado aconteceu. Isadora Guimarães entrou. O burburinho foi imediato. Os olhares se voltaram para ela, como em um jogo silencioso de julgamento. Usava um vestido branco reto, sem exageros, e estava sozinha. Pela primeira vez parecia não carregar a aura de superioridade que a precedia. Paloma a viu se aproximar com passos firmes. Seu coração acelerou. Era como encarar uma velha cicatriz, que já não doía, mas ainda estava ali. "Paloma", começou Isadora, com a voz hesitante. Eu vim te pedir desculpas." O silêncio se fez ao redor das duas. "Eu errei. Fui cruel. Te julguei. Te humilhei. Fiz coisas que me envergonham. E você provou que é maior do que tudo aquilo. Que tem talento, dignidade. Eu não espero que me perdoe, mas precisava dizer." Paloma olhou nos olhos da antiga rival. Viu ali algo que nunca vira antes. Vulnerabilidade. Não era atuação. Não era fingimento. Era real. Ela respirou fundo. "Isadora, eu não esqueci o que você fez, mas não vou carregar isso comigo. Eu te perdoo." Isadora abriu os lábios, surpresa, e baixou o olhar, como quem acabava de soltar um fardo. "Obrigada", disse apenas, e saiu, sem mais palavras. Santiago se aproximou, segurando a mão de Paloma. "Você foi incrível", disse ele, com um orgulho genuíno nos olhos. "Era o certo a fazer." "Sim, mas nem todo mundo consegue." Os minutos seguintes foram de risos e lembranças, abraços e histórias. Até que, num momento de calmaria, Santiago subiu em uma pequena plataforma improvisada e chamou a atenção de todos. "Com licença", disse ele, "eu sei que hoje é o dia da Paloma, e que já é especial só por isso. Mas com a permissão de todos, queria tornar essa data ainda mais inesquecível." Paloma o olhou confusa. Santiago desceu da plataforma e foi até ela. Parou diante de todos, segurou as mãos dela e se ajoelhou. "Paloma Conceição, você entrou na minha vida como quem costura esperança num coração que já estava gasto. Você me mostrou o valor do simples, da verdade, da coragem.
Me ensinou que amor não é sobre aparências, mas sobre presença. Os olhos de Paloma se encheram de lágrimas. O coração disparou. Eu não sou um homem perfeito, mas sou inteiro quando estou com você. Por isso, hoje, diante de tudo e todos, eu te peço, quer namorar comigo? Paloma riu, entre lágrimas. Riu como quem solta o medo, como quem abraça o amor de peito aberto. Claro que quero, é claro! O ateliê explodiu em aplausos. Dona Conceição chorava discretamente no fundo. Amigos sorrindo, clientes emocionadas, até mesmo os jornalistas se renderam ao momento. Santiago se levantou e a abraçou. Um abraço demorado, quente, verdadeiro. Entre tecidos, flores e memórias, os dois se uniram como se aquele instante fosse o ponto final de um capítulo e o início de outro. Ali, naquela pequena sala no coração do subúrbio, ficou claro para todos que o amor não precisa de luxo, precisa de respeito, de tempo, de escolhas sinceras, e o de Paloma e Santiago, enfim, estava costurado à mão.